muito boa noite a todos. Começando essa semana aqui com mais um EP bem especial e legal. Dando aqueles recados que eu dou sempre no início, se inscreva no nosso canal, beleza? Toque no sininho para receber as notificações. Se inscreva no nosso canal de cortes do Cafofo, certo? Lá tem os melhores cortes aqui dos nossos papos, tá bom? Mais um recado, galera, toda segunda-feira rola relato dos inscritos e uma live especial com os inscritos. Então, se você tem algum relato sobrenatural, algum relato de projeção, algum relato de qualquer coisa, algum testemunho, manda pra gente. E aí você pode mandar seu relato por vídeo ou por áudio, tá bom? Muita gente não gosta de aparecer, então você pode mandar seu relato por áudio. Na descrição tá aqui a maneira de você mandar um relato pra gente, né? Por e-mail ou pelo transfer, que às vezes o relato do vídeo é grande, você pode mandar pelo transfer e lá você coloca o seu e-mail e o e-mail do canal, tá bom? Dando aquele alô pra galera que está aqui no chat, pessoal chegando, muito boa noite, Claudinha, Humberto, Galáxia Max, né? Já estão aí, beleza? Hilda, nossa mascote, Dani, então tá todo mundo aí, obrigado pela presença de todos. E hoje, convidado especial demais, gente boa demais, super fofa, que é nossa amiga Joyce Elisa, do canal Despertar com Elisa, Joyce Elisa, e vamos trocar uma ideia da hora com ela sobre espiritualidade, sobre o despertar, né? Sobre tudo que vocês gostam, um pouco de projeção, né? Todos os assuntos que vocês gostam aqui no canal, tá bom? Vamos para a resenha e bora, vamos resenhar. Deixa eu chamar ela aqui, colocar aqui e vamos embora. E com o meu café, né, gente? Meu cafezinho, que eu sou viciado em café, vocês estão ligados. Então, bora resenhar. Bora pra resenha. Olá! Olá, Joyce. Tudo bom, querido? Tudo bem com você? Tudo Tranquila? ótimo. Muito Feliz de estar bem. aqui. Obrigada pelo convite. Muito feliz de você ter aceito, de verdade, porque você é muito gente boa. E Eu que deixa eu só agradeço. dar um toque pra galera, né? Ó, galera, às vezes a imagem vai se dar umas congeladas, mas normal, hein? Não estranhe. É, a internet aqui tá um pouco ruim, gente, mas a voz continua. Vocês vão continuar me ouvindo aqui. Fiquem tranquilos. Beleza? Mas, mais uma vez, obrigado, hein? Mesmo. Ah, eu que agradeço. É um prazer, com certeza. E como estão as coisas? Tudo bem? Tranquila? Olha, tranquila, tranquila. Eu vou até publicar um vídeo essa semana, talvez. Acho que essa semana, na quinta-feira, ainda deve sair. Ah, Despertares dentro de despertares, né? Então, vou falar sobre catarses, vou falar sobre esse momento atual que muitas pessoas estão sentindo um pouco estranho, estão despertando, estão tendo novos insights, mas assim, que mexe, sabe? Que você sente que a vida dá uma parada ali, dá uma estagnada, então dá um sacolejão, porque por mais que você já tenha despertado, não para, né? A gente está sempre se redescobrindo, está sempre redirecionando o caminho, e é sim. uma constante evolução, né? Então, estou passando por esses momentos, assim, de revolucionar, de rever coisas, mas para isso está tudo bem, estamos todos bem, Mas tá bem, pô. sobrevivendo. Tá bem, então. Poxa. Não, não é doença, nada disso. Então. Ruim é quando nós já estamos de cama aí, tá É ruim. verdade, é Mas isso aí tá verdade. bem, tá tranquila. Que Sim, isso, tá tudo sim. bem. E bom, eu vou começar fazendo uma pergunta para você, que eu sempre Ok. faço no canal, que é para a Aham. galera da espiritualidade. Eu sempre faço essa pergunta de começo, porque eu gosto de saber como que foi o início, né, da espiritualidade na sua vida, ou despertar. Porque cada um chega de uma forma, né?
A gente escuta várias Sim. histórias. E aí eu queria saber como que foi o seu. Ok. Bom, então vamos lá. Espiritualidade sempre teve na minha vida desde bem pequenininha, né? Não foi algo que eu descobri, assim, depois de adulta. Sempre teve. E eu sempre fui muito sensível, muito perceptiva. Eu tenho algumas memórias de projeção, de sair lúcida bem novinha. E também eu tenho uma memória muito especial que eu sempre conto, que era da presença do meu mentor. E aí as pessoas me perguntam, né? Mas você conseguia vê-lo? E na verdade eu Certo. nunca o via. Mas quando eu estava sozinha e eu, por exemplo, estava brincando, assim, bem distraída, ele fazia carinho no meu cabelo. Olha, hein? E era físico, eu sentia. Mas era muito. É engraçado de lembrar, porque era uma sensação de naturalidade, como se fosse a minha mãe fazendo carinho, que eu sabia que ela estava ali, eu nem, sabe, voltava o rosto para ver, assim, né? Nem girava a cabeça para ver. Certo. Então era só aquela sensação de conforto, de carinho, de amor que eu sentia que eu estava bem, e era isso, né? Então, tenho essas memórias, assim, que eu guardo com muito carinho. Isso é com quantos Mas, anos? Já. eu era muito nova, eu era muito nova. Eu consigo lembrar de quando eu estava começando a caminhar, para você ter uma ideia. Eu devia ter uns 3 Caraca, aninhos. Eu lembro de caramba. muita coisa. Eu devia, nessa fase que eu lembro do mentor espiritual, eu devia ter uns 3 aninhos, 4 no máximo. E, bom, aí a vida foi passando, entrei na adolescência, tinha muita projeção lúcida nessa fase. Eu me via de várias formas, andando pela casa, ou na casa dos meus avós, eu via coisas acontecendo, via espírito andando pela casa, espírito falava comigo, enfim, várias experiências. Só que aí na fase adulta, eu fui morar nos Estados Unidos, a gente estava até falando sobre isso agora, né? É, Fui morar com a minha família, com meus pais e minhas irmãs. E lá a vida era muito corrida, a gente trabalhava, estudava, então não tive mais contato, assim, não tive mais experiências. Tive meu filho, aí voltamos para o Brasil, então foi uma fase, assim, bem cheia de obrigações, sabe? De questões, assim, mais voltadas mesmo para trabalho, para dinheiro, para matéria, né? E em 2012 foi quando a minha vida começou a se revolucionar. Então, em 2012 eu estava com o emprego que eu sempre quis. certo. Era uma empresa que é famosa e eu tinha sonho de trabalhar nela e aí eu consegui uma vaga lá. Comecei a trabalhar, o salário era muito bom. E aí eu consegui sair da casa dos meus pais, que era o meu sonho. Casei, enfim, eu estava com a vida que eu sempre desejei. E apesar disso, eu tive um despertar que foi assim, muito forte, uma abertura de consciência muito forte. Então, eu não lembro qual foi o dia, mas eu lembro que de um dia para o outro eu acordei diferente. Eu lembro que a minha percepção assim de mundo mudou. Parecia que eu estava com uma lente nos meus olhos, eu começava a enxergar tudo diferente. Até Caramba. pequenos detalhes assim. Por exemplo, natureza na rua, animaizinhos, enfim, sabe aqueles detalhes que a gente não presta atenção? Eu comecei a prestar atenção em tudo isso. E aí eu comecei a questionar várias coisas que eu estava vivendo. Então, aquela vida que eu sempre desejei, eu comecei a ver que na verdade era uma loucura. Eu moro aqui em Santos, morava também na época, e eu trabalhava em São Paulo, então eu subia e descia todos os dias. Eu passava, sei lá quantas horas fora de casa, eu sei que eu voltava às vezes 10 horas da noite para casa. Saía às 5 horas da manhã, voltava às 10 horas da noite. E eu comecei a perceber que eu não tinha tempo para nada, era correria o tempo todo. Será que aquela seria a minha vida até o final? Uhum. Eu fiquei questionando isso. E aí eu comecei a sentir que não era aquilo que eu tinha vindo viver, que tinha algo mais. Eu queria algo mais, eu queria ajudar pessoas, eu tinha um desejo que eu não sabia bem o que era, né? Mas não era aquilo que eu estava vivendo. E aí eu comecei a fazer autoconhecimento. Eu comecei a querer entender quem eu era de verdade, que eu nunca tinha parado para me perguntar quem era a Joyce Elisa. Era mãe, que era analista de compras, que trabalhava em São Paulo, formada nisso, nisso, aquilo, ou tinha mais coisas ali, né? E aí eu comecei a fazer autoconhecimento, fiz tudo que eu podia, assim, imaginar. Tudo que eu encontrava eu fazia mapa astral, mapa numerológico, leitura de aura, fiz vários cursos com a Liliane Moura Martins, né, que a gente estava falando dela.
Fiz curso de projeção astral, bioenergia, mediunidade, comprei um monte de livro, devorava os livros para encontrar respostas. Até que um dia, inesperadamente, eu estava no meu trabalho, numa tarde bem tranquila, eu estava fazendo uma coisa bem tranquila no computador e não tinha ninguém na sala comigo. Geralmente tem, né, outros colaboradores ali, e não tinha ninguém. O pessoal subiu para fazer não sei o que, eu estava sozinha na sala. E aí eu comecei a sentir uma paz, uma coisa diferente. E o meu corpo, assim, bem relaxado. As minhas mãos começaram a ficar dormentes de uma hora para outra. E eu comecei a perceber que estava acontecendo alguma coisa ali que eu não estava identificando muito bem ainda. E aí eu senti a aproximação do meu mentor espiritual. Certo. Muito forte. Eu falei, bom, eu tô achando que vai rolar uma psicografia aqui. Eu tava observando. E aí, de fato, veio uma vontade muito forte de escrever. E eu comecei a escrever. As frases que vinham na minha cabeça, eu comecei a escrever. E aí eu percebi que era isso mesmo. Meu mentor estava me mandando uma carta através de mim mesma. E foi, assim, um momento muito emocionante da minha vida. Foi muito forte. Ele me falou muitas coisas bonitas na carta, motivando, falando de coisas do passado, que a gente já se conhecia há muito tempo, que ele estava muito feliz de estar ali comigo. E como a minha procura era sobre a minha missão, nesse momento, ele disse que a minha missão era compartilhar o que eu tinha no meu coração. E, enfim, entre outras coisas também que ele falou sobre a minha vida pessoal, umas coisas muito lindas, assim, sempre para incentivar, né? Aí encerrou a psicografia e eu fiquei relendo aquela carta muitas e muitas vezes naquele dia. Fiquei muito feliz com a comunicação dele. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com mais dúvidas ainda, porque eu pensava, como que eu vou falar o que está no meu coração? Como é que eu vou fazer disso uma missão? Eu não enxergava como isso aconteceria, né? E aí eu fiquei por uns 2 anos tentando entender como que isso aconteceria, porque eu não conhecia muitas pessoas. Minha vida era super comum, eu não tinha muitos amigos, nada. E eu fiquei naquela, né? Legal a mensagem, mas não conseguia desenvolver. E aí, como eu gostava muito de YouTube, um dia eu estava assistindo um vídeo e eu caí no vídeo de uma moça que estava falando sobre espiritualidade. Ela estava falando, na verdade, era mediunidade. E ela falava de um jeito assim muito natural, contando a experiência dela com mediunidade. Eu falei, uai, eu acho que eu posso fazer isso aqui, né? Compartilhar as coisas que eu gostaria de compartilhar com as pessoas num canal no YouTube. E aí foi assim que eu comecei. Da Onde hora. tudo começou em 2017. Finalzinho de 2016, começo de 2017. E cá estamos até hoje. Boa, olha aí, meu. O mentor que veio aqui já de dar aquela. Chegar em você e falar: bora, 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 o tempo acabou, vamos começar. Foi tipo isso, tipo, acorda, né? Você tem coisa para fazer. E aí foi, né? Foi difícil de entender como, mas ele vai guiando, né? Eu tenho uma conexão muito forte com o mentor, eu percebo que é exatamente isso, eles estão ali sempre do nosso lado. Por mais que a gente não perceba, tem a guiança deles em muitas coisas, né? Sempre para nos ajudar. Principalmente quando em relação ao que a gente veio fazer aqui, ao nosso propósito. Afinal de contas, nós programamos o nosso propósito antes de encarnar, muitas vezes, inclusive, junto deles. Então, eles sabem o que a gente veio fazer e eles têm esse compromisso de nos guiar até esse propósito, né? Lembrar qual é esse propósito. Então, o Joyce, que isso foi até, eu coloquei até no título aqui, né? Da nossa live, que é qual é a nossa missão e como que você acha para descobrir, né? Uma pessoa que está ali no despertando e ela quer descobrir a missão dela, como que ela consegue ter essa resposta, na sua opinião? Será que a espiritualidade ela solta sinais? O que você acha? Olha, assim, por experiência, até porque eu trabalho com mentorias de missão de alma, eu ajudo pessoas a entenderem os seus caminhos, né? Eu sou especialista nisso. Então, assim, não é uma coisa que vai chegar pronta, uma resposta. Olha, você veio fazer isso, 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 desce dessa forma. Não.
O que a gente vai ter é um direcionamento, para que a gente consiga entender. E como que isso acontece? O primeiro movimento, ele precisa ser para dentro. A pessoa precisa saber como que ela é, os pontos fortes, os talentos que ela tem. Ela precisa, inclusive, fazer, por exemplo, um mapa numerológico que vai falar muitas coisas sobre ela, inclusive o caminho que ela veio viver. Mapa astrológico também tem muitas informações sobre trabalho, sobre destino. Então, esse autoconhecimento é necessário, porque, infelizmente, hoje em dia, nós não temos essa capacidade de olhar para dentro sozinhos e entender por nós mesmos. A grande maioria não tem essa capacidade, né? A gente precisa de ferramentas para que isso aconteça, porque nós não temos uma educação que inclua autoconhecimento desde pequenos. Né? Nós temos assim, nós recebemos informações de fora, na escola, né? Aí chega a faculdade, são coisas que vêm de fora, mas e dentro de nós, nossa essência, o que nós somos? Não existe. Né? A gente não aprende a olhar para dentro. Então a gente precisa de ferramentas de autoconhecimento, né? Então, por exemplo, como eu falei, a numerologia é uma excelente ferramenta, muito clara, muito objetiva, muito direta. Ali a pessoa já vai ter um direcionamento fantástico. Ela já vai entender o caminho que ela vai viver. Aí ela só vai precisar construir os detalhes desse caminho, né? Coisas práticas mesmo. E, obviamente, ter esse contato mais próximo com o mentor espiritual, porque ajuda muito. Eles estão sempre ali. Quando a gente pede, principalmente, ajuda para lembrar do nosso propósito, eles ajudam muito. É incrível, assim, a quantidade de sinais que a gente recebe. Eu ia perguntar para você, e quem tem uma ideia, tá, da sua missão, esse mapa, você consegue confirmar? Sim, sim, a gente consegue ver no mapa se condiz, né? Se essa ideia condiz com o caminho que ela veio viver. No mapa numerológico tem um número que se chama número do destino, que eu gosto de dizer que é o número do caminho de vida, porque destino nada mais é do que isso, né? É a escolha do nosso caminho. E então tem um número que fala só disso. Então Olha, esclarece legal, muita hein? coisa. É Legal, muito hein? esclarecedor. Uhum. É Nossa, muito, muito legal. que bacana. Não, porque eu vejo muita gente se perguntando, né? Qual que Uhum. é a minha missão? Eu queria saber da minha missão. Mas às Sim, vezes é o que você falou, ainda não está conectado com outras coisas, né? Para saber. exato. E aí precisa dessa clareza. Muitas vezes é uma coisa tão óbvia, tá tão próxima que a gente não faz nem ideia, Às vezes né? A gente não enxerga. eu acho que às vezes está tão óbvio e a pessoa não consegue enxergar, né? Exatamente. Então, a numerologia, ela ajuda muito, ela te traz essa clareza, sabe? Parece que clareia tudo ao redor, põe as ideias no lugar e você tem um direcionamento, né? E eu falo por experiência, porque eu sou numeróloga, e eu atendo muitas pessoas com numerologia, e assim, a clareza que as pessoas me relatam depois do mapa é muito clara, né? E muito profunda também, né? Porque além de você entender o seu caminho, você vai entender os seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Ou pontos a serem trabalhados, como eu gosto de chamar. Se você tem questões kármicas para resolver, às vezes também tem no mapa isso. Qual que é a influência do seu nome, da sua data de nascimento? É bem rico, né? Então, você adquire essa clareza sobre quem você é, e, obviamente, a partir disso fica muito mais fácil entender para onde você precisa ir. Né? Ah, eu vou ter que fazer um com você, então. Ah, você vai gostar, você vai amar. É É. muito bom. Apesar que eu acho que de lance de missão, Uhum. pelo que eu percebo, eu acho que essa aqui é a minha. Eu acho que também é. Eu acho Trazer, que é. tipo, vocês, trazer a galera, né? Sim, Trazer esse, levando informações para as isso, pessoas, eu né? acho. Porque é Uhum. a galera, eu já falei no chat aqui pra galera, a minha vida toda foi sempre, desde pequeno, sempre fui envolvido com arte. Ah, olha só. Desde pequeno, desde pequeno. Mas Ah, aí tive banda, tive grupos e tal.
acabou não rolando. E aí, quando eu montei esse projeto aqui, era uma outra coisa, Joyce. Eu não ia trazer galera de espiritualidade, não, ia trazer galera de música. Acabou não rolando, né? Estou falando assim pelo o gosto da galera. Uhum. E aí foi trazendo um outro da espiritualidade e foi acontecendo. Olha só os sinais, né? E aí, assim, convidados assim que eu já pensei em trazer, que assim, bem fora, né, desse assunto, é muito mais difícil que eu conseguir um cara top da espiritualidade. Olha só. A galera fala, meu, como que você conseguiu fulano? Né? Eu falo, não sei. Então, assim, tudo que envolve, eu percebi que tudo que envolve espiritualidade ou alguma coisa sobrenatural, ou até UFO, né? Eu consigo mais fácil esse tipo de convidado. Sim, acaba fluindo, né? É. Ou seja, é o seu caminho, é o caminho de fluxo, né? Teve um convidado que falou assim para mim, que ele teve bastante abduções aqui. E ele falou assim, mente, eles me falaram que você é o portal, não adianta fugir. Olha lá. É Não isso. adianta, é isso. Ele falou, não adianta, esse é o portal. Uhum. Não adianta você querer fazer outra coisa que não vai rolar. Mas o caminho de missão não é uma coisa assim. Eu gosto muito de esclarecer isso, né? Às vezes as pessoas acham que é uma coisa complicadíssima, uma coisa enorme, né? Um mega projeto. E não é bem isso, na verdade é muito mais um caminho de fluxo. Como você Isso. tá relatando aqui, as coisas vão acontecendo, então quer dizer, flui. Não é uma coisa que você tem que forçar para conseguir. Enquanto você está tendo muito esforço para fazer alguma coisa, você está no caminho de contrafluxo. Ou seja, aqui não é o seu caminho, não é a sua verdade, né? Quando a gente está no nosso caminho de verdade, tudo flui. Então aí sim, aí você percebe que as coisas começam a acontecer, Então, começa a acontecer. né? As Sim, pessoas claro, chegam. claro, assim, não quer dizer também que você está na sua missão que vai ser tudo super fácil, né? Não, de forma Não, alguma. não é isso, mas assim, é mais fácil que se você estivesse no contrafluxo, Exato. né? É uma construção, você tem que construir, você tem que se mexer também, óbvio, né? Mas você percebe que é uma coisa que flui, não é aquela luta para que algo aconteça. Ou seja, você vai fazendo as coisas, você vai construindo e as portas vão se abrindo, né? E aí você percebe que você está de fato no seu caminho. E uma outra coisa que eu queria que você falasse também, tem gente que pensa que essa missão é você ser um messias. Ah, que eu tenho que ser. Não, às vezes não é isso. O Chico Xavier. Às vezes é um negócio simples. E Exato. você vai ter uma grande participação, no mesmo numa coisa mais simples. Uhum. Até para clarear um pouquinho mais, né? Às vezes pode parecer um pouco abstrato para as pessoas, mas missões existem inúmeros tipos. O objetivo final é sempre para o bem. Todas as missões na Terra, originalmente, quando a gente programa na espiritualidade, é para beneficiar tanto a nós mesmos quanto as pessoas ao redor. E isso pode acontecer de infinitas formas. Para as pessoas entenderem um pouco melhor, na numerologia existem 12 caminhos possíveis, né? E óbvio que desses 12 caminhos também tem várias formas, né? Para cada um deles pode se desenvolver de várias formas. Então, por exemplo, tem pessoas que nascem com a missão na família. A missão é justamente conviver em família, amar as pessoas que estão ali naquela família, se dedicar. Não significa que ela não vai fazer mais nada na vida, não. Ela pode trabalhar, ela pode fazer outras coisas, mas a missão dela é de ser um elo naquela família, um elo de amor. É como se fosse um pilar que sustenta toda uma família e que tem ali uma capacidade de resolver conflitos, de paciência, de conectar esses membros da família. Tem outras missões que, por exemplo, são ligadas a negócios. Então, tem missões que estão ligadas a dinheiro, por exemplo, né? Então, é trabalho, empresa, gerar emprego para outras pessoas.
enfim, a pessoa vem justamente para dedicar ao dinheiro. Olha só, muitas pessoas acham que isso não é missão, mas né? Ó, e é bem legal você falar isso aí, porque eu não imaginava que tinha missões envolvendo dinheiro. Tem, pior que tem. E o que é o dinheiro, né? Muitas pessoas acham que ele corrompe, que ele é ruim. O dinheiro é um meio de se fazer coisas. Agora, o que a pessoa vai fazer daquele meio vai depender de cada um. Então, também existem missões amorosas que estão relacionadas a dinheiro, né? Assim como tem missões, por exemplo, que são simplesmente ligadas a experiências da vida. Então, aquela pessoa, ela vai ter uma vida que vai estar sempre mudando, sempre trazendo algo novo. Ela vai mudar de emprego, vai mudar de cidade, vai mudar de, sei lá, relacionamento. Tudo vai sempre mudar na vida dela. Mas foi isso que ela veio viver. Ela veio viver as experiências e ter aprendizados a partir dessas experiências. Olha só, uma outra missão totalmente diferente. Diferente. Tem missões que estão ligadas à liderança, né? Então a pessoa vem para liderar, para trazer inovações, para, não sei, né, fazer algo que realmente seja inovador. Né? E aí você pode aplicar isso para muitas áreas, né, da sociedade, né, tecnológica, enfim. Então, veja, tem vários tipos de missões, né? E tem aquelas ligadas à espiritualidade, que aí eu me considero nesse tipo de missão, né? Que é trazer esse espiritual, trazer essa conexão com esse espiritual. Tá? Então, tem muitos tipos de missões, né? E todas são voltadas para o bem. Isso é muito importante Não, entender. isso é mais importante. Mas dentro da espiritualidade também tem várias ramificações de missões, né? Sim, sim. A numerologia tenta explicar de uma forma mais assim categórica, né? Mas existem muitos níveis dentro dessas categorias, por exemplo, da numerologia, e infinitas formas de fazer, né? Então, cada um vem com uma missão muito particular. Pode ter semelhanças, como por exemplo, eu e você, né? Você traz seus convidados aqui, você traz essas informações sobre espiritualidade, né? Através aqui dos convidados. E eu vivo a espiritualidade e passo as minhas experiências. Então, é mais ou menos parecido, mas cada um fez com o seu jeitinho, né? Então, tem muitas formas, né? De se viver uma missão. E quando a pessoa percebe ou tem a confirmação, Joy, e não tá afim? Não tá Porque afim? não tá afim. É uma escolha dela. Conhece, né? Eu acho que uma pessoa desse tipo deve conhecer um pouquinho da espiritualidade, mas falar, deixa pra outra vida, essa aqui eu tô afim de fazer outra coisa. Será que complica esse espírito depois? Olha, é sempre uma escolha, obviamente. Lembrando que nós mesmos fazemos esse plano, né, lá com o nosso mentor espiritual, na espiritualidade, né? Então, e se não é a gente que faz, a gente concorda, tá? Sim. Então, assim, ainda assim, nós temos a escolha, estando aqui encarnado, de seguir a missão ou não, tá? Então, assim, eu particularmente, eu acho que você fazer um plano de missão, vir para cá e não querer, eu acho que é uma perda de tempo, porque você encarnou, foi todo um processo, teve um milagre que aconteceu lá para sua mãe conceber você, para você nascer, né? Toda uma conjunção teve que ser perfeita para que a sua vida se materializasse aqui. E aí você não vai fazer o que você quis fazer, né? O que você planejou. Eu acho que é perder tempo, né? Porque cada vida é uma oportunidade de evolução muito única, assim. Entendi. Que a gente precisa. Olha lá, pequena. Não, é normal, viu? Normal. Caso de quem tem filho é assim. Então, eu acho que é desperdiçar uma chance, né? E o que acontece com essa pessoa? Ela vai ser castigada? Nada disso. Não tem essa de castigo. Eu acho que a própria consciência que ela tem, né, quando chegar lá, ela vai perceber, ela vai falar, puxa vida, o que eu fiz, né? Por que eu desperdicei essa chance? Agora eu vou ter que voltar de novo, tentar outra vez, para ver se vai. Né? Então, quando a gente volta lá, a gente recobra a nossa consciência espiritual. E aí vem
com força. Foi com força. Tem que vir de novo, né? Dois trabalhos. Pois é, né? Verdade. Não, eu tô te falando isso porque eu acho que não deve ter uns espíritos aí que quer ficar de zoação. Tem muitos, tem muitos. Né? E assim, tem aquelas pessoas que recebem sinais, que às vezes até chegam falando, né? Alguém chega falando para ela, olha, tal coisa seria boa para você. Ela no fundo sente que aquele é um caminho, mas ela nega. Isso acontece, né? Talvez ela nem saiba que aquilo é uma missão, né? É o destino dela de fato, Certo. mas ela acaba negando e ela vive uma vida que se arrasta, uma vida cheia de sacrifícios, uma vida que é sempre muito esforço e pouco resultado, porque está contra fluxo, não está no caminho de fluxo dela, que seria a missão dela. Isso acontece muito. Imagino. Tem vários casos. Eu imagino que deve ter muito. Acho que a maioria, né? Falar bem a verdade. Pois é, eu acho que é uma grande parte da população ainda. E como que você vê hoje, Joyce? Você já está no caminho da espiritualidade faz bastante tempo, né? Como que você vê, no geral, assim, a população nesse despertar? Olha, eu enxergo que cada vez mais pessoas despertam. Não tem como, é uma evolução. Tudo aquilo que existe aqui evolui de alguma forma, né? E a gente está passando por uma transição planetária, né? Estamos transitando para esse novo momento no planeta Terra, que é um momento melhor, com mais consciência, com espíritos mais voltados para o bem. E, assim, o que eu percebo é que muitas pessoas acabam se conectando só com as coisas ruins, né, que estão acontecendo por conta das mídias sociais. Então, televisão, né, as próprias redes sociais têm também canais, têm perfis que só vão mostrar as coisas ruins, os assassinatos, as calamidades, os políticos corruptos, isso tem. Mas eu que estou desse outro lado da espiritualidade, e eu tenho contato com pessoas, eu tenho contato com projetos, a minha busca é isso, é o espiritual. Então eu percebo que hoje, como nunca, tem muita coisa surgindo para o bem, muitas iniciativas, muitas pessoas querendo fazer diferença, muitos projetos inovadores. Você tem uma ideia, por exemplo, o Juliano Posati, né, que a gente estava até falando dele aqui. O Juliano Posati é um produtor, para quem não conhece. Ele criou a Escola Círculo, que é uma escola de filosofia e espiritualidade livre. É um cara que eu admiro muito, assim. E ele tem, inclusive, serviços que ele oferece. É como se fosse um novo olhar para empresas, para negócios, só que um olhar que envolve a espiritualidade. Ou seja, como que você pode trabalhar, como que você pode lidar com os funcionários, inserindo a espiritualidade ali. Né? Olha só que inovador. É inovador mesmo. Né? Então, e tá tendo procura, tá tendo adesão. Muitos projetos também ligados à educação, a uma educação inovadora, onde os alunos, eles são vistos, né, como seres únicos e não como seres padronizados. Então, é uma educação diferenciada, uma educação que exalta os pontos fortes, os talentos, que tem uma tendência maior ao autoconhecimento. Então, está surgindo muita coisa maravilhosa, só que isso acaba que não é notícia, não chega para a maioria das pessoas. Mas, do meu ponto de vista, por buscar isso, né, e por trabalhar desse lado da espiritualidade, eu vejo o quanto de coisas maravilhosas e que trazem essa espiritualidade para a Terra estão acontecendo. Então, é um movimento muito bonito que tá acontecendo por aí. É bem bacana isso que você falou, mas eu vejo que, pelo menos no Brasil, que é um país bem religioso e tem várias religiões, né, aqui dentro, eu acho que esse projeto ainda pode ter um pouco de dificuldade por causa disso. As pessoas são muito focadas na religião, né? E as pessoas não entendem esse lance quando a gente fala de espiritualidade. Quando você fala assim,
alguma coisa sobre a espiritualidade, o pessoal já pensa que você é kardecista, Uhum. né? Não pensa em algo maior, né? Que a espiritualidade não é algo maior que isso, né? Sim. Meio que um todo. E aí eu acho que um projeto desse é muito bom, mas vai ter aquelas dificuldades por causa dessa galera que é Sim. bem religiosa, né? Bem Sim, forte. ainda tem muitos obstáculos, mas tem ramos da educação que estão nos padrões, por exemplo, como é que chama? Agora me fugiu o nome da organização que regulamenta, da SEDUC, né? Hum. Estão nos padrões da SEDUC, mas que são totalmente diferentes. Porém, são ensinos particulares, não são os públicos ainda. Mas já existe, como, por exemplo, as linhas Montessori, a linha do alemão, como é que ele chama? Minha filha já estudou também nessa escola, que maravilhosa. Aí agora me fugiu o nome. É uma outra linha que vem da Alemanha e que estimula o desenvolvimento da criança, mas assim, em relação a cada criança, não é uma coisa uniforme, né? Não é aquela coisa padronizada que a gente está acostumado. É uma educação mais solta, uma educação que os estímulos externos, como por exemplo a natureza, um parque, a construção dos próprios brinquedos, evita os eletrônicos, né? As coisas que já são prontas para que a própria criança vá se desenvolvendo no ritmo dela. Então, tem muita coisa. É É que um ainda são negócio mais raiz. iniciativas. Exato. São iniciativas particulares ainda, mas eu acho já maravilhoso, porque já está Sim. ancorando aqui, né? Já está existindo de alguma forma. E óbvio que isso é uma evolução e vai acontecer com o tempo, né? Isso vai se solidificar aí a partir de anos, né? Mas já está acontecendo e tem muitos movimentos, né? Tanto na Muito bom. educação como na economia, enfim. Não, e muito bom, porque o pessoal fala que para esses tempos, as crianças de hoje, né, que vão nascer, são espíritos para melhorar, né, o É, planeta. exato. Né? E aí isso é muito bom, né? Isso é Uhum. muito bom. E você vê umas crianças meio que fora do normal, né? Falando umas coisas, você fala, gente. E a gente percebe isso nos nossos filhos, inclusive, né? Eu já percebi umas coisas nos meus. Essas crianças que estão vindo agora, elas são diferentes, elas são mais espertas, elas têm mais consciência das coisas. Você não consegue levar assim no papo muito facilmente, não, porque elas são muito espertas, não é que nem na nossa época, né? O papai e a mamãe falavam uma coisa pra gente, aceitava. Não, as crianças são super questionadoras. Elas querem saber o porquê e elas dão outras soluções, elas argumentam. Eu falo, nossa, né? Com certeza elas têm uma consciência mais aberta, né? Não, com certeza. Com certeza. Vou até te falar, eu até comentei já aqui. Uhum. Teve duas passagens dos meus dois filhos. É. O menorzinho teve um dia que ele tava chorando. Ele falou: Ah, pai, eu quero ir pra casa, quero ir pra casa. Eu falei: Mas você Uhum. tá em casa, pai? Eu falei: Você tá em casa? Não, pai, eu quero ir pra casa. E apontou pro céu. Oh, meu Deus, é sério? Gente! Aí eu conversei, né? Deixei ele calmo assim, aí passou. Parece que esqueceu, Nossa, sabe? Aí você, fala- aí, aí sim! você, aí você fica, né? Caraca, velho, Olha né? só. E aí o de 5 anos estava conversando com ele, e aí ele falou assim: pai, quando a gente morrer e voltar de novo, eu nunca falei com ele de voltar de novo. Olha, Aí eu falei, eu falei, Bernardinho, mas você acha que a gente volta de novo? A gente morre e volta? Ele falou, claro, pai. natural, É, né? Já é, vem com. então, parece que já vem implantado, né? Ali Sim, o combo da espiritualidade já vem neles. Ele falou, já claro, vem pai. neles. Aí eu perguntei, e você acredita que existem outras vidas em outros planetas, filho? Ele falou, claro, pai. Por que você acha que não existe? Né? Tão natural. Tipo assim, seu tonto. Não sei por que você tá me perguntando isso. E aí É. eu fiquei besta, assim, com essas duas coisas, meu. Olha só que incrível, né? As crianças estão vindo muito mais evoluídas, muito mais adiantadas.
A gente percebe, inclusive, que essa parte tecnológica eles dominam muito. A gente apanha da tecnologia. Minha filha de 3 aninhos já tá mexendo em tudo lá, já sabe pular anúncio de vídeo, já sabe abaixar volume, já sabe fazer um monte de coisa. Outro dia eu dei pro menor, eu tenho um celularzinho daqueles antigos. Lembra do... Será que você é da mesma geração que eu? Eu tive um Baby da Telesp. Lembra do Baby? Sim, então, você é da mesma geração. E aí eu tenho ele aqui guardado, aí dei para ele. Aí ele me mexia, eu vi nas teclas e falou, pai, tá quebrado. Eu quero de toque. Olha só. O que é isso aqui, pai? Você não é celular? Falou, tá quebrado, pai, não quero isso. Tá quebrado, olha só. As minhas também falam umas coisas assim que eu fico besta. A mais velha, ela é muito argumentadora e ela dá soluções. Às vezes ela fala umas coisas, tipo assim, eu tô pensando em fazer algo e tô meio preocupada com alguma coisa, ela vem e fala, mamãe, mas por que você não faz tal coisa? Como se fosse a coisa mais, né, fácil, mais ali. Aí eu olho para ela e falo, é mesmo, né, filha? Por que eu não faço isso? Eu percebo que é uma diferença gritante, assim, das crianças mais antigas como nós, né? A gente era mais lentinho, a gente tinha outro ritmo. Elas não, elas são super... A gente é 1.0, a gente. Né? Essa seleção 5.0, outro nível. É verdade. Né? É verdade. E aí teve essas situações, eu falei, caramba, meu. Fiquei besta, assim. Do de 5 anos é legal, mas o do menor me chamou mais atenção, assim, da casa, sabe? De chorar e, quero ir pra casa. Nossa. É impressionante mesmo. Eles vêm em outro formato. A minha pequenininha, por exemplo, a gente descobriu que ela tem intolerância à lactose, ela não gosta de carne, ela mesma recusa. Então, você percebe, né, as preferências, assim, até o próprio corpo. E isso é uma coisa, inclusive, comprovada nos livros, né? A gente vê André Luiz, por exemplo, no último livro dele, na última trilogia de livros, né? Espiritual da Terra, ele fala que, inclusive, os corpos vão se modificando de acordo com a evolução, né? Vão chegando novos formatos, e aos poucos isso vai evoluindo cada vez mais para se adequar às novas energias do planeta. Então, já está acontecendo. Eu percebo, por exemplo, na minha pequena, ela não pode com leite, tudo aquilo que tem leite também, qualquer carne ela não gosta, ela recusa. Então você percebe assim que, né, as mudanças já vão acontecendo, inclusive no corpo físico, né? É incrível isso. E eu ia te perguntar, na sua vida como um todo até hoje, assim, entre amizade e família, como que a galera vê esse lado seu, né? Porque, olha, já passou uns relatos aqui, se fala assim, que a galera, né? A galera é tipo meio julgando, meio que pondo de lado, família, que é complicado, hein? Complicado da pessoa se aceitar, né? Sim. Olha, na minha família, até que foi tranquilo, eu não posso reclamar, porque meus pais, eles descobriram o espiritual quando eu tinha uns 6 anos, 7 anos. Eles buscaram respostas, né, por coisas que eles estavam vivendo, problemas, e aí eles encontraram o espiritismo kardecista. Então eu cresci em centros espíritas, ouvindo palestras, tomando passe. Na adolescência, minha mãe foi diretora de um centro espírita, então eu estava todo dia no centro espírita, fazendo atividade, fazendo curso, e cheguei inclusive a dar passe. Então, assim, sempre foi bem normal a espiritualidade para minha família, né? Não foi uma coisa que aconteceu comigo e que foi novo para eles. Então, não teve esse choque assim, em relação à espiritualidade, mas em trabalhar somente com isso, não que eles tivessem demonstrado, né, os meus pais, mas eu percebi que eles ficaram um pouco preocupados, porque eu deixei meu emprego para seguir a minha missão, que era falar o que estava no meu coração. Certo. Ixi, ela deve ter pensado, isso, ela vai morrer de fome. Pois é, eu percebi uma certa preocupação, mas eu sempre tive uma proximidade muito grande com os meus pais, né?
Então, eu contava tudo o que estava acontecendo. Eu, inclusive, mostrei a carta que eu recebi do meu mentor. Eles leram. Então, deu para perceber que era algo, né, sério, era algo maior, era algo que, de fato, estava no meu caminho. Ainda assim, teve uma preocupaçãozinha ali, né? Óbvio. Mas não teve nada assim contra, tipo, você não vai fazer, ai, nossa, o que é isso? Não, isso não teve, né? Nem dos meus pais, nem do resto da família, como primos. Assim, os mais distantes ficam um pouco desconfiados no sentido de como é que você ganha a vida fazendo isso que você faz, né? Mas nada que, não sei, que cause conflito. Não, isso não. Isso, Então, graças a Deus, não então, aconteceu. então, então meio que o que você vai mais é relação ao trabalho, não é nem tanto a espiritualidade, né? É o trabalho em si. Exato, exato. E É isso mais, aí. amigos, assim, na espiritualidade, teve alguém que fala, ih, essa aí é maluca, tá vendo? Tá falando que tá vendo coisa, né? Recebeu mensagem do além. Olha, que é engraçado você me perguntar isso, mas eu sempre fui muito espiritual, assim, né? Até mesmo antes de trabalhar com isso. Eu sempre questionei muitas coisas, contava de sonhos, de livro que eu estava lendo. Então, não sei, de alguma forma acho que eu já transmitia um pouco disso para as pessoas, né? Hum, E eu não conheço muita gente, eu não tenho tantos amigos, mas os que eu tenho sabem que eu sou assim, e a gente acaba até conversando sobre isso, porque eu percebo uma coisa que é muito interessante. O espiritual acontece com todas as pessoas. É que algumas são muito mais descrentes daquilo, e outras acreditam um pouco mais. Aí tem uma curiosidade, quer buscar, quer entender. Mas todo mundo tem alguma coisa que aconteceu de espiritualidade na vida dela. Ou uma projeção astral, ou uma sensação, ou uma energia, ou um vulto que passou, ou um pesadelo, um sonho. Todo mundo tem algo. Só que, como não é comum, as pessoas não comentam entre si. Então, quando eu acabo comentando alguma coisa minha, eu percebo que, pelo menos com as pessoas que não são tão chegadas assim, não são amigos próximos, eu percebo que a pessoa aproveita para se abrir e fala: Poxa, você sabe que me aconteceu uma coisa parecida? Nossa, eu tive uma experiência que foi mais ou menos isso que você está falando. E aí começa a falar, né? E acha legal porque, assim, sente que comigo pode contar. Ai, eu não posso contar isso para ninguém. Ai, não posso contar para meu pai, nem para minha mãe. Mas, poxa, legal que você está falando que aí eu consigo te falar, né? Consigo te contar. Então, eu percebo essa curiosidade nas pessoas, sabe? Que as que eu acreditava que não iam falar nada acabam se abrindo, mas porque eu me abro também, né? E eu acabo falando. sim. É isso, Não, né? eu até te perguntei isso aí, porque, pô, aqui no chat mesmo já teve relato de inscrito Uhum, eu esqueci o nome da pessoa que mandou uma mensagem aqui um outro dia numa live, e ela falou que ela uhum. tava tendo muito problema com a mãe dela, porque a mãe dela era evangélica. Ah, bom, aí é difícil mesmo, né? E aí a mãe dela tratava ela mal, Uhum, brigava com ela, porque não aceitava. sim. É difícil. Essas religiões mais fechadas mesmo é difícil compreender, é difícil se abrir. Aí sim, é a realidade que eu vivo, né? Eu conheço pessoas que são um pouquinho mais flexíveis, não tenho muita amizade com religiões assim mais fechadas. Então, nesses casos, realmente é difícil. É o que eu falo, não adianta você querer mostrar que isso acontece, que isso é real, porque não vai entender. E eu acho até desagradável ficar forçando e falando, né? É, Acho que a gente tem que respeitar também as crenças das pessoas, o que elas gostam de acreditar. Todo mundo acredita em alguma coisa, inclusive nós, não é mesmo? Então, a gente precisa respeitar também, né? Não impor alguma coisa, né? Tem que ter esse olhar também. não, e eu penso igual você, não adianta você querer forçar ou querer provar alguma coisa que não vai adiantar em nada. Não, só piora, né? Você só Só piora. provoca ali uma discussão, uma negação, né? É que nem alguns inscritos me falam: ah, eu queria tanto que meu marido despertasse junto comigo, ou então que minha mulher despertasse junto comigo. Ah, eu queria que vivesse as mesmas coisas que eu.
Mas é o que eu falo, cada um tem o seu ritmo. Não adianta. Não adianta forçar, não adianta puxar, né, para vir viver o seu caminho, porque o seu caminho é o seu caminho, e cada um tem o seu. É. Nossa, É. eu tenho esse sentimento. Eu não sei se você tem esse sentimento com algum amigo. Eu tenho 2 amigos que eu queria muito que eles despertassem. Muito, que os caras são muito inteligentes. Só que um é super católico, super, e o outro é ateu. Olha só. E assim, já conversei com os caras, mas não adianta. Não Mas assim, adianta. mas não tem briga. Eles Uhum. respeitam, eu respeito a opinião deles, mas você fala, poxa, se esses dois despertassem, iam ser bons soldados. Tem potencial, né? Tem potencial. Os caras têm potencial. Mas é como você falou, acho que cada um tem o seu despertar e o seu tempo, né? É o momento, aquele momento certo. Assim como nós tivemos o nosso momento também, né? Então, cada um tem o seu, a gente precisa respeitar. Por mais que a gente ame muito aquela pessoa, por mais que seja alguém que você convive ali todo dia, não adianta. É o que cada um precisa viver, inclusive. Aquilo que ela acredita hoje é o que ela precisa, e é por onde ela vai aprender coisas que ela precisa aprender. A gente precisa enxergar isso também, né? Então, tá tudo certo, tudo tá acontecendo no momento certo. Não, com certeza. Joyce, eu vou mandar aqui as perguntas da galera, que já tem pergunta, hein? Ok, pode Tá mandar. bom? Galera, manda mais perguntas aí. Pra depois não quero ver ninguém com cara de choro que não foi respondido. E ajuda aí o canal com superchat. Gente, vocês estão muito mão de Aí. vaca, hein? Tá louco. Gente, podia estar matando, roubando, me prostituindo. Tô aqui. Oxe. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta aqui do Grande Pedro. Ele pergunta, Joyce, você pode falar sobre algumas retrocognição, lembranças de vida passada sua? Bom, isso é o que eu mais tenho, né? Então manda aí. O povo quer saber, você lembra, né? O povo quer saber. O povo quer Deixa eu saber. ver. Bom, deixa eu ver qual que eu vou contar para vocês que, ai, são tão especiais essas memórias. Eu vou contar da minha filha Aurora. A minha filha Aurora é a mais novinha, é a caçula, vai fazer 3 aninhos agora. Uma menina assim, muito, muito linda em todos os sentidos, muito decidida, de muita personalidade. E o que aconteceu? Eu fiz uma regressão de vidas passadas, que na verdade foi uma terapia de várias sessões, então eu consegui ver várias vidas lá atrás, né? E em uma delas, eu me vi como um homem, e eu era um lenhador. Eu vi vários momentos dessa vida. Então, um dos momentos eu estava com uma mulher numa casa de madeira bem simples na montanha e a gente vivia muito feliz. No segundo momento, ela estava grávida. E em outro momento, ela estava tendo bebê. Olha. Só que ela morreu no parto. E foi um momento de muita dor e ao mesmo tempo alegria. Foi assim uma sensação de ambiguidade dentro de mim que eu senti naquele momento, porque eu perdi a minha mulher, mas eu também recebi a minha filha, né? Então foi muito difícil e muito emocionante ao mesmo tempo. E aí eu vi outros momentos mais adiante que eu cuidava dessa menina, né, da minha filha, e consegui dar leite para ela. Não sei se era de vaca, se era de cabra, enfim, eu consegui adaptar ali uma alimentação para ela. E ela cresceu linda, saudável, e eu tinha um amor nessa minha filha muito grande. A gente tinha uma conexão muito especial. E aí, quando ela estava mais ou menos com 7, 8 anos, era um final de semana, acho que era um domingo, eu fui para o meu trabalho, eu tinha alguma coisa para resolver, né? E o meu trabalho não ficava muito longe de casa, era bem próximo. Ela ficou em casa, e cheguei nesse local que era aberto, né, na floresta, tinham várias paras de madeira, tinham equipamentos ali, e eu me descuidei com um desses equipamentos e uma tora caiu em cima de mim. Caraca. E eu fiquei presa embaixo dessa tora. Só que era muito grande, muito pesada, eu não conseguia sair de jeito nenhum. E eu fiquei por muito tempo ali, já assim, sentindo que ia embora, né, ia morrer.
De repente, a minha filha aparece. Eu não sei se ela sentiu, se ela tinha alguma coisa para me falar e foi até lá. Ela apareceu, me viu naquela situação e fez de tudo para conseguir me tirar dali. E aí ela começou a chorar. Foi um momento assim muito aflitivo, né? E eu queria falar, eu não conseguia porque eu não tinha fôlego. A tora estava em cima do meu peito. E aí eu fui escutando ela cada vez mais longe. A visão foi ficando preta e eu faleci, eu desencarnei. E foi muito ruim deixar ela naquela situação, né? Minha filhinha tão amada, deixar ela ali naquela aflição. Enfim, nesse momento eu já me vi no plano espiritual como se eu estivesse acordando. Tá. Sabe quando você acorda de um pesadelo? Foi essa sensação que eu tive. Eu sentei numa cama e no que eu sentei eu dei de cara com o meu mentor espiritual. Ele estava no pé da cama e ele só me observava, ele não falou nada. E com o olhar dele eu fui me acalmando. Eu estava muito desesperado, né? Porque a minha filha estava aflita, queria me tirar dali. Eu vim com aquilo, né? E ele só de olhar para mim, um olhar muito sereno, muito profundo, me acalmou. Foi me acalmando, me acalmando, me acalmando. Eu caí num sono e dormi. Aí eu não vi mais nada. A próxima cena que eu vi, eu estava nessa casa na espiritualidade. Era uma casa, não era uma colônia, como as pessoas costumam ver. E eu estava junto do meu mentor, mas eu já estava mais sereno, já estava mais tranquilo, tinha entendido que eu tinha desencarnado. E eu perguntava da minha filha, e ele me dizia, olha, fica tranquilo que ela está bem, tem pessoas cuidando dela, que amam muito ela sente saudade, né? E eu disse, eu consigo sentir a saudade dela. É porque a gente sente, lá na espiritualidade, a gente sente as emoções, os pensamentos das pessoas que a gente tem mais ligação aqui na Terra, né? Então eu sentia que ela tinha tristeza, que ela tinha saudade, mas ele me falou que ela estava sendo bem cuidada, então isso me tranquilizou mais ainda. E aí passou um certo tempo na espiritualidade, até que um dia eu estava andando pelo jardim ali daquela casa de madeira, e eu via montanhas muito bonitas, e olhando para aquelas montanhas eu sentia uma calma, uma serenidade, e eu pensava na minha filha, como será que ela estaria, o que ela estava fazendo naquele momento. E aí meu mentor chegou, me deu uma batidinha assim no ombro, me perguntou como que eu tava. Eu falei, tá tudo bem, tô pensando nela ainda, mas tá tudo bem. Ele falou, vamos entrar, vamos tomar um caldo de legumes. E aí a gente sentou na mesa, tinha uma cumbuquinha com caldinho de legumes, e ele me acompanhou, né? Ele nem precisava tomar esse caldo de legumes, era mais eu que estava me desconectando, né, das necessidades do corpo físico, ainda precisava, mas ele me acompanhou. E aí, enquanto eu estava tomando o caldo ali muito tranquilo, ele falou assim para mim, bom, então chegou o momento. Aí eu perguntei, do quê? Ele falou, vamos visitar a sua filha. Não era isso que você queria? Eu falei, muito. Ele falou, vamos lá então. Aí eu perguntei, como que a gente vai fazer? Ele falou, levanta, fecha os olhos e pensa nela. Então eu levantei, fechei os olhos, pensei nela. No que eu abri, eu já estava aqui na Terra, no mesmo local que ela estava. E aí eu comecei a olhar ao redor, era um salão, estava acontecendo uma festa muito bonita, toda decorada, de flores, simples, mas muito bonito. E tinha uma banda tocando, uma música animada, eu entendi que era uma festa de casamento. E era a festa do casamento da minha filha, ela estava se casando. Ou seja, já tinham se passado 10 anos desde que eu tinha desencarnado. Caramba, muito. E para você, acho que parecia horas que você estava lá. Parecia semanas, nem mês eu pensava que tinha se passado, mas aqui na Terra já tinha se passado 10 anos. O tempo na materialidade é diferente da espiritualidade, né? Ele corre mais lento ou mais rápido? Aqui corre mais rápido, né? E lá é mais lento, assim. Então, não, desculpa, o contrário. Lá é mais rápido e aqui é muito mais lento, né? Então, aqui já tinha se passado vários anos e lá ainda, para mim, parecia algumas semanas. E aí eu tava nesse salão e eu procurava por ela, não achava, até que eu olhei no fundo, ela estava sentada junto do rapaz que ela tinha se casado, um rapazinho novo, mas eu percebi que tinha uma sintonia muito legal entre eles, né? Fiquei feliz até.
E aí eu fui chegando perto dela, eu olhei pro meu mentor, né, tipo, perguntando no olhar, eu posso? E ele fez assim que podia, e eu fui chegando perto. E à medida que eu chegava perto, eu percebia que ela ia ficando mais introspectiva e triste, né, de lembrar de mim, de eu não estar ali naquele momento. E quando eu percebi que ela teve esse pensamento, eu dei um beijo no rosto dela. E aí ela se emocionou. E eu tive a sensação que ela me sentiu ali, naquele momento. Foi muito bonito. E eu fiquei muito emocionado, né? Chorei. E aí fiquei ainda mais alguns momentos junto dela e falei que eu amava ela e fui embora. Eu voltei para a espiritualidade com meu mentor. Então essa foi uma passagem muito especial e eu sabia que eu tinha visto ali naquela filha alguém que eu amava muito, que não era só daquela vida, porque a gente tinha uma sintonia muito bonita, né? Bom, o tempo passou aqui nessa vida, né? Não mais na regressão. E eu tive aquele despertar em 2012 e eu recebi uma carta de uma amiga de outras vidas. Olha. Uma amiga de outras vidas. E na carta ela me dizia assim, que ela estava muito feliz em falar comigo novamente e me incentivando. Eu já tinha descoberto minha missão, foi depois da carta do meu mentor, e me incentivando, né, naquilo que eu tinha que fazer, falando coisas muito lindas. E no final da carta, que foi bem breve, ela escreveu que ela estava muito feliz de estar ali, né, como ela já tinha falado, e que a gente já se conhecia de outras vidas e que um dia eu ia me relembrar. Então, quando eu recebi essa psicografia, eu não tinha ainda feito a regressão, eu só fui conectar essa psicografia dela depois, quando eu fiz a regressão. Olha, que Entende? legal. Porque logo depois que eu recebi a psicografia, eu tive a sensação nítida de que eu recebi um beijo no meu rosto. E um beijo que me emocionou muito, eu comecei a chorar. Como eu não tinha identificado quem era, eu senti que era alguém que me amava muito ali na carta, eu senti aquela emoção depois do beijo, foi invisível, mas eu senti. Eu só fui entender anos depois, quando eu fiz essa regressão. Então, ela reproduziu aqui a mesma coisa que eu fiz quando eu fui visitar ela naquela vida. Né? Eu dei um beijo nela e ela fez a mesma coisa comigo. Então, foi assim, muito emocionante, né, de perceber. Bom, mas aí como é que eu sei que ela é minha filha? Né? A pergunta do pessoal. Passou mais alguns anos, vários anos, e eu engravidei da minha última filha, da minha caçula. E quando eu estava de quase 4 meses, eu quase perdi. Eu tive um sangramento muito forte, fui para o hospital, a médica disse que eu estava abortando, que não tinha mais jeito, e no final das contas, ela sobreviveu. Né? Certo. Foi esse momento muito emocionante. E aí, a minha mãe teve um sonho naquela noite, que eu estava internada. Ela sonhou com uma menina que tinha as mesmas características da menina que foi minha filha, que eu vi na regressão. Igual, os cabelos, os olhos, tudo. E a minha mãe me contou, né, que ela estava com a minha mãe nesse sonho e tranquilizava a minha mãe e disse que estava tudo bem, né, que ela ia ficar bem, que todo mundo ia ficar bem. E aí, quando a minha mãe me contou e eu perguntei como que era essa menina, e ela descreveu exatamente a menina que eu revi na vida passada, aí eu entendi que era a Aurora, né, minha filha. Né, que Que eu é a... conectei, que era a mentora que me acompanhava, né, que me escreveu a carta. Então, foi uma história, assim, muito, muito emocionante, né? E recebê-la de novo como filha. Né? Então, Nossa, que legal. Então ela foi a sua filha e sua uhum. mentora. E minha mentora. Isso é muito louco, né? É muito louco. Me incentivou para minha missão e hoje ela está aqui como minha filha, né? E às vezes eu olho para ela e falo, ai, filha, um dia você vai saber, né? Agora pequenininha, ainda não tem É. consciência, mas um dia a gente vai poder conversar sobre tudo isso. Ela vai ver os vídeos aqui no canal, né? Então é muito especial mesmo. Então esse é um relato aqui que eu tenho para fazer para vocês. Você é louco, meu. Esse relato foi muito massa. Eu vou até pedir depois para você gravar um relato para mim, um outro que você tiver, que eu sei que você tem bastante, né? Tá bom. Para eu passar lá no Relatos de Segunda-feira.
Ah, tá ótimo. Aí Vai ser você, bom. é só gravar um vídeo e mandar que aí a gente passa o relato lá com a galera. Porque a galera gosta dos seus relatos, hein? Gosta, o pessoal gosta muito lá no canal. As É. pessoas falam: "Você não vai regredir mais para fazer relato novo?". É, a gente regride até um certo bom, não sei, né, não sei se eu vou ter outras memórias. Eu fiz um trabalho há pouco tempo com uma amiga muito querida minha, que é de leitura de aura, que também Hum. vê parte de vidas passadas. Eu tô para fazer uma playlist contando sobre tudo aquilo que foi visto, que é também bem legal. Então vão ter novos relatos lá no canal, né. Boa, boa, Vão boa, ter, boa. vão ter. Muito bom. E ó, eu tenho até uma outra pergunta que tem a ver com filhos da Uhum. Nath. E ela me pergunta aqui, ó. Joyce, o que um filho representa na nossa missão de vida? Hum. Boa, né? Boa pergunta. Boa. Ai, Nath, olha, acho que é muita coisa, tá? A gente tem uma missão principal, que é aquela que eu estava falando aqui, né, com semente, é, que é uma coisa assim mais, digamos, é como se fosse um rio, né? É o principal ali que a gente veio viver, mas a gente tem outras pequenas missões também que a gente vem viver, que são os afluentes, né, desse rio. Então, eu vejo assim, no meu caso, né? Eu tenho 3 filhos e cada filho me traz desafios, me traz aprendizados, me traz coisas muito lindas, descobertas, como é o caso da minha filha Aurora. Mas eu também já vi o meu mais velho em outras vidas. Então, assim, são muitos aprendizados que eles nos trazem, né? E eu vejo que os filhos, apesar de ser uma tarefa que exige bastante da gente, a gente se esgota muitas vezes, é uma doação ali, né, que não termina nunca. É lindo, mas tem também esse lado, né, que exige muito de nós. Na minha vida eu percebo que os meus filhos, eles só melhoram o meu caminho de missão, porque graças a eles, eu sinto que eu sou mais comprometida com as coisas, eu tenho mais responsabilidade, eu cresci muito mais depois dos meus filhos, e isso contribui diretamente no meu caminho de missão, né? Fora também os casos que a gente tem questões para resolver com os filhos que a gente recebe nessa vida. A família, na verdade, é um meio de dissolver desentendimentos passados, sejam eles quais forem, né? Tem os graus mais fortes, digamos assim, tem os graus mais tranquilos, mas a família ela serve para dissolver esses maus entendidos, né? E às vezes a gente pode receber como filhos pessoas que a gente não conseguiu se entender em outra vida. E aí que tá, é uma missão de amor, né? De aceitação, de perdoar constantemente no dia a dia. Então, os filhos, com certeza, eles contribuem muito na nossa jornada e na nossa missão também, tanto de forma direta como de forma indireta, né? Como eu falei. Então, Não, legal. é lindo. O... Ô, Joyce, e você acha que esse espírito que vem como filho, e aí você teve uma vida legal, tá? Você teve uma vida legal com esse filho, foi bacana, né? E Sim. teve o desencarne. Ele pode escolher vir ser o filho de novo? Tem essa possibilidade? Ou a missão está cumprida, assim, vamos dizer? Olha, pode ser que as duas coisas. Pode ser que você já cumpra aquela missão, tipo assim, né? Houve um desentendimento lá atrás, numa vida passada. E aí você veio várias vezes, né, como filho, ou como pai, como mãe, às vezes troca os papéis, né? E aí finalmente conseguiu se entender com aquele filho. Existiu um amor genuíno ali, um perdão Hum. inconsciente, mas existiu. E aí pode acontecer que esse espírito venha novamente como filho numa outra vida para contribuir com alguma coisa, que seria melhor vir numa posição de filho, né? Tem isso também. Já foi quitado o que tinha que quitar em relação a desentendimentos, mas ainda pode vir para ajudar. Para ajudar essa pessoa que pode ter alguma pendência, né? Exato. Ou alguma dificuldade, tem N razões, né, dentro de uma família, assim, N situações que as pessoas carregam. Então, os filhos vêm, podem vir, inclusive, para nos ajudar nas nossas missões, nos nossos desafios, né? Nem sempre é para resolver conflitos. Às vezes são almas afins que chegam justamente para contribuir. Sobre a minha filha, a caçula, né, a Aurora,
eu tenho a sensação de que ela vai me ajudar com isso que eu faço hoje, com o trabalho ligado à espiritualidade. Eu não sei como que isso vai se viabilizar, porque a diferença de idade é muito, muito grande, né? Eu tenho 40 anos e ela vai fazer 3 anos. Então, assim, eu não sei como isso vai acontecer, mas de alguma forma eu sinto que ela vai contribuir, né? Não Não, sei mas se levando adiante. não, mas pô, ele tem 40 anos, pô, quando você tiver 60, ela tá com 20 já. É, E 60 né? anos hoje é novo, cara. Tem uma galera de 60 Sim, anos que tá voando. é verdade. Então hoje é diferente as coisas, né? É. E é isso, eu sinto que ela vai contribuir de alguma forma, então, assim, acho que ela veio para isso também, né? Para me ajudar de alguma forma. É isso. Isso que você falou do filho ajudar, eu tive uma sessão com uma pessoa e ela Uhum. falou que o meu menor ele escolheu vir para ajudar na família, mas principalmente os irmãos. Ai, que coisa linda. É, ele que Como que quis, ele chama, o pequeno? Teodoro. Teodoro, que lindo. É, ele é todo bonzinho, meigo assim. É, É. olha só. Aí falou que a escolha foi dele. Olha. É tipo, ele que quis vir. Uhum, Não tava na hora. certo. Às vezes nem Ele não, precisava. acho que ele não precisava vir, aí meio que, pelo que a pessoa falou, ele meio que perguntaram e ele falou, não, eu vou. Olha só, que lindo. Lindo. É, então é muito louco isso, né? A gente nem imagina, né? A gente nem imagina. Mas existem histórias muito lindas escondidas nessas relações familiares. Sim. Muito, muito bonitas. Ó, vamos para mais uma aí, gente, do Pedrão. E ele pergunta, Joyce, você já trocou ideia com os irmãos intergalácticos em projeções e canalizações? Tem alguma mensagem deles para compartilhar? Vocês gostam, né, dessas perguntas, né, gente? Olha, já tive várias experiências com outros seres, inclusive com meu mentor, tá? Porque meu mentor não é desse mundo, assim como nenhum de nós é desse planeta aqui. Eu gosto muito de falar isso porque às vezes a gente não tem isso muito claro, né? A gente tá aqui vivendo essa vida, a gente fala de vidas passadas que são sempre aqui na Terra, e aí não vem no primeiro momento que a gente não é originário da Terra, nós viemos de outras galáxias, de outros planetas. Estamos aqui passando por um período de evolução, né, aqui no planeta Terra, o planeta Escola, e daqui vamos para outro lugar. Eu nem sei qual que seria, né? Aí cada um tem um destino. Então, eu considero meu mentor um ser intergaláctico, um ser de outro planeta. Inclusive, eu até tenho uma foto, né, que foi feita por um médium, que é, como é que fala? Pictopsicografia, não sei se eu falei certo, que é uma mediunidade que vem através de desenhos. Então, ele Tá. desenha a verdadeira imagem dos mentores, como que eles são. E aí, a imagem do meu mentor é de um alienígena, gente. Um alienígena. A imagem real. Eu tenho, assim, nas memórias de vidas passadas, por exemplo, como ele me recebia na espiritualidade quando eu chegava após uma vida, ele não estava como um ser alienígena, obviamente, né? Senão ele ia me espantar, sei lá o quê, eu não sei como é que eu reagiria. Ele estava como um senhor barbudinho, até mais fofinho, assim, com umas bochechinhas rosadas. Eu sempre vi ele assim. Só que recentemente eu recebi, né, essa imagem dele como um ser de outro planeta, Olha aí que legal. né? Então, assim, está muito mais próximo do que a gente imagina. Nós mesmos não somos daqui, né? Mas, assim, respondendo a pergunta que você me fez, eu já tive experiências de projeção astral em outros planetas. Aí é. Agora, hum. qual foi a mensagem? O que te falaram? Eu não lembro. É, gente, vocês querem demais, Nossa, né? vive acontecendo isso. Vocês Eu querem o tenho combo. aquele sonho na nave espacial super lúcido, pá. Aí chega o momento de falar com aquele ser. Tem relato lá no meu canal, vários relatos, né? Aí teve uma projeção que eu tive que foi muito lúcida. Eu estava dentro de uma nave, eu via tudo do lado de fora, eu via o painel de comando, eu vi esses seres da nave que não eram muito diferentes de nós. Eles tinham
eram humanos, assim como nós, mas talvez a pele era um pouquinho diferente. Era meio avermelhada, não sei dizer. E aí eu fui conversar com uma mulher que fazia parte desse comando, dessa nave, na sala dela. E o que foi que eu conversei? Apagou da minha memória. Eu lembro que eu falava, então a memória é que eu estava ali falando algo, mas o áudio foi cortado. Então, não vou lembrar, gente. Infelizmente, não era para lembrar, né? Então, não tenho mensagem para passar para vocês. Quem sabe uma próxima live, né? Quem sabe? Quem sabe. Tem uma mensagem aí do galera intergaláctica. Eu fiquei sabendo que eu tenho 2 mentores, né? Um terreno e um de outro planeta, e ele é um leão. Oh, é um felino. Ele falou que demais. ele falou que ele sempre me acompanha nas lives. Ai, que demais. Nossa, legal, especial. né? Especial, Muito especial. legal. Especial. Fala que a gente tem, né, vários mentores, né? Não é só 1 ou 2. Sim, geralmente a gente tem até uma equipezinha, né? Eu não tenho muito claro quantas pessoas são, eu sinto que são vários espíritos ali, quantos eu não sei dizer, mas eu sinto que tem uma assistência de uma equipe. Tem esse mentor que é o principal, tinha essa mentora que era minha filha, mas que agora tá aqui, né? Então tá só o meu mentor. E tem essa equipe por trás, que eu sinto que me apoia quando eu tô, sei lá, fazendo algum trabalho, quando eu vou para um congresso, quando eu vou dar uma palestra, eu sinto que tem esse apoio deles, né, dessa equipe. E geralmente assim, quando as pessoas têm uma missão específica, sempre tem uma equipe por trás, né? A gente nunca tá sozinho. E às vezes é inclusive além do nosso mentor principal, né? Existem outros espíritos ali que estão nos ajudando, né? Boa. Ó, mandar aqui, ó, da Priscila Bosque Sagrado. Priscila, minha aluna querida. Priscila é uma fofa, minha. Priscila é da hora. E ela Ela mandou é. aqui: Joyce, professora linda, fala para nós sobre as energias dos números ausentes, chamados números kármicos. O mapa numerológico traz autoconhecimento e espiritualidade. Gratidão. Querida. Bom, os números kármicos, eles são ausentes da composição numérica do nome. Então, quando falta um número, a gente entende que existe uma questão kármica, né? Então, dependendo do número que falta, a gente consegue entender qual questão kármica é essa, né? Então, por exemplo, eu fiz um mapa hoje e lá no mapa tinha o número kármico 2, ou seja, o 2 não estava na composição numérica do nome dessa pessoa. O número 2, ele está relacionado com a energia yin, a energia feminina. Está relacionado também com a flexibilidade, com a diplomacia, com o entendimento das situações, mas sempre assim, de uma forma bem flexível. E quando ele está kármico, né, significa que de alguma forma, em alguma vida passada, ou em várias, né, que isso pode estar se repetindo como padrão, essa pessoa teve um anulamento dessa energia, né, dessa parte dela feminina, ou seja, dessa paciência, dessa flexibilidade, dessa diplomacia em lidar com pessoas, por alguma coisa que aconteceu, alguma situação aconteceu, ela parou de ser flexível, de entender as pessoas, de tentar lidar da melhor maneira, ela começou a ser muito dura com ela e com as pessoas, né? E isso está nela até hoje. Então, é muito interessante quando a gente identifica o número kármico, porque a partir disso a pessoa pode curar essas questões que ainda estão no inconsciente dela e que muitas vezes pode influenciar a vida dela atual de uma forma negativa, né? É uma coisa que ela não resolveu dentro dela. Então, é como se fossem impedimentos, coisas que acabam atrapalhando ali, projetos, né? Coisas que ela quer alcançar, que ela quer viver. Tá ali no inconsciente e pode estar atrapalhando de alguma forma. Então é sempre muito bom entender se existem esses números kármicos para curar isso e ter fluxo, né? Ter ali o caminho livre para as realizações. Então eu gosto de dizer que os números kármicos são números de cura.
O mapa traz, a pessoa entende qual é, identifica, e a partir disso vai buscar ajuda, vai fazer terapias, tratamentos, enfim, para curar. Né? Então, essa energia dos números kármicos, muito poderosa, inclusive, né? Legal, legal. Tem uma... Não é uma pergunta, mas a Galáxia Max colocou aqui, eu achei interessante colocar para a galera. Que ela fala aqui, ó, meu marido é descrente e eu sou aberta para a espiritualidade. Fiquei pensando se tem um argumento que convença. Olha, é muito bom a gente tentar convencer, sabe? Ainda mais falando de marido e mulher, né? Né? Senão a gente acaba tendo conflito. O que eu gosto de dizer é que, assim, como, por exemplo, aqui em casa, meu marido não é totalmente descrente, ele acredita, ele tem as experiências dele, mas eu falo isso para as pessoas, né? Se você quer, de repente, começar a incluir alguém sem querer convencer nem nada, o que você pode fazer? Tratar do assunto com naturalidade, simplesmente compartilhar uma coisa que te aconteceu. Nossa, você não vai acreditar, mas nessa noite eu tive um sonho que foi assim, assim, assado. Nossa, aconteceu várias coisas, parecia que eu estava voando, fui para um planeta tal. Compartilha. É uma forma de você incluir o seu marido, mas sem querer convencer de nada. Você só está compartilhando uma experiência. Isso pode ser suficiente para, de repente, trazer uma curiosidade ali, né? Levantar uma anteninha ali. Opa, nossa, que é isso que ela está falando? Conectar até com algo que aconteceu com ele, que ele, de repente, não contou. É uma forma ali de você estar próxima dele, entender mais ou menos o que está acontecendo, mas sem tentar convencer. Eu acho que qualquer coisa além disso aí já não é legal, né? Porque aí você já não está respeitando aquele momento, e cada um tem seu momento também para despertar, né? Como a gente estava falando aqui. Sim. Se não for nessa encarnação, é numa outra. Tem Pois essa também. A gente tem que aceitar essa possibilidade também, verdade. Tem essa também. Sim. Mas é isso, concordo. Não dá para forçar ninguém, não. Uh-uh. Vamos lá para mais uma pergunta aqui, uma pergunta legal que as pessoas sempre, eu vejo em toda live, as pessoas sempre perguntam isso, que é, Joyce, quais dicas você nos dá para melhorar o contato com com o mentor pessoal? Ai, adoro essa pergunta, adoro. Sempre tem essa pergunta. É muito especial para mim falar de mentores, porque eu sempre me remeto às experiências que eu tenho com o meu mentor, né? Então, assim, por mais que as pessoas idealizem algo muito além, né, muito distante, é muito simples, muito simples, muito natural. Eu percebi que toda vez que eu tinha uma conexão mais forte com o meu mentor, eram momentos que eu estava sensível, vulnerável, e que eu estava usando música, inclusive, nesses momentos. Mas não qualquer música, aquelas músicas que tocam o coração, que deixam a gente numa vibração boa, a gente põe aquela música no ouvido, a gente se sente bem, se sente em paz. Então, nesses momentos, eu percebia que eu fazia uma conexão muito próxima com o meu mentor. Eu sentia ele mais próximo, eu sentia o carinho dele por mim, o amor dele por mim. E muitas vezes ele se fazia presente porque eu estava em conexão com ele. Então, eu gosto de dizer para as pessoas que é dessa forma, é quando você abre o seu coração, porque a conexão é pelo coração. Não é por nada pensado, não é uma prece pronta, não é uma meditação que você vê. Você precisa se conectar à sua maneira com o seu mentor, abrindo o seu coração. Então, eu gosto muito de sugerir a música, porque é uma forma rápida, que muda a nossa sintonia ali instantaneamente, que nos transporta, né, para outras esferas, e é uma forma maravilhosa de se conectar com o mentor. É assim, é simples, na verdade, né? E da música para ajudar, tem alguma específica ou é uma música que você goste? Olha, eu tenho algumas que são, assim, para conectar com o mentor que eu gosto. Uma delas, que foi inclusive logo no meu despertar, eu ouvia muito, eu sempre sentia muita conexão com o meu mentor, é uma bem conhecida, inclusive, para quem assistiu o filme O Último Samurai, com Tom Cruise. O tema desse filme é o que eu uso para me conectar com o meu mentor. Vocês encontram facilmente aqui pelo YouTube, tá? Então, procurem.
e ouça, né? Tenta se conectar, abre seu coração, conversa do seu jeito com o seu mentor, não precisa fazer nada assim muito rebuscado, uma prece, não. A forma mais natural que você encontrar, mais sua, mais verdadeira, é a melhor, né? Lembra que tem que vir do coração, tá? Boa. Essa é a dica. Essa é a dica do dia, hein, gente? É. Vamos para mais uma aqui, ó. A Rose. Oi, Rose. Beleza? E ela mandou aqui, ó. Meu pai já desencarnou há 11 anos de AVC, onde ficou um mês em coma. Tive uma projeção quando percebi e mentalizei ele. Percebi que ele não viria e fiquei triste. Acordei. Será que ainda está em recuperação? É. Olha, Rose, é uma pergunta difícil de responder porque cada espírito se recupera de uma forma, né? Tem espíritos que, quando desencarnam, se recuperam mais rapidamente porque, de repente, já tem uma consciência um pouco mais aberta sobre o espiritual, sobre o que acontece do outro lado, tá mais conectado, né? Tem espíritos que demoram um pouco mais, muitas vezes em razão do próprio desencarne, se foi um desencarne assim não esperado, se foi um acidente, se foi um assassinato, né? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, da situação que ela passou, como que ela levou a vida dela, se ela tinha familiaridade com esse espiritual, se ela não tinha. E mesmo pessoas com familiaridade com o espiritual, às vezes, têm dificuldade de entender que desencarnaram, e aí a recuperação demora um pouco mais. Então, assim, não tem um tempo certo. Cada um, né, tá ali num processo que vai ser mais demorado, mais rápido, né? Se você teve essa projeção e viu que seu pai ainda estava lá se recuperando, né? Não entendi se foi atual ou se já faz algum tempo que isso aconteceu. Faz Ela 11 falou, anos. mas a projeção faz 11 anos também? Ah, não, Ou não, acho foi que o falecimento? o falecimento faz 11 anos. Tá. Então, se a projeção foi recente, pode ser que ele ainda esteja se recuperando, né? Aqui o tempo se arrasta muito mais, né? Então, existe essa diferença de tempo também para levar em consideração. O que você pode fazer é se conectar com seu pai de uma forma amorosa, dando forças para ele, mandando pensamentos bem positivos. Você pode mandar lembranças bonitas que você tem do seu pai, com muito amor, muito carinho. Dizer que você está em conexão com ele para que ele se sinta bem, se recupere. Você pode dar essas palavras de incentivo para o teu pai, porque ele vai ouvir. Como eu falei, quando a gente está no plano espiritual, a gente tem conexão com as pessoas que a gente ama aqui na Terra. E muitas vezes a gente ouve, inclusive, pensamentos dessas pessoas que estão aqui ainda encarnadas. Então, o melhor que você pode fazer é mandar pensamentos bons de força, de coragem, de apoio, de carinho, de amor. E isso ajuda muito na recuperação deles também. Legal. Ela colocou que faz uma semana que rolou a projeção. Então pode ser que ele ainda esteja se recuperando mesmo, Rose, tá? Mas você pode contribuir aí dessa forma, tá bom? Olha, Fique em bacana. paz, querida. Pedrão mandou mais uma aqui. E Joyce, ele diz aqui: quando uma pessoa não tem filhos ou não pode ter, nesse caso hipotético, o espírito que seria o filho pode vir como sobrinho, irmão, etc. Uhum. Olha, eu acredito que sim, né? Na verdade, as posições, né, como filho, pai, mãe, são simplesmente formas, né, assim, da gente vir para esse planeta com esses espíritos afins, com esses espíritos que a gente precisa, de repente, aprender algo, né? E se não tem possibilidade através de filhos, virá de outras formas, né? Então, acredito que sim. Podem vir como sobrinhos, ou como filhos adotados, por exemplo, né? A conexão vai existir, a gente sente que é um serzinho que a gente se afina ali. Mas pode não ser através desse parentesco de filhos, né? Uhum. Então, acredito que possa acontecer sim dessa forma. E o Joyce, fale um pouco. Você sofreu bastante ataques espirituais? Como que são os ataques espirituais na sua vida? Isso, você sofre muito ataque? Olha, eu costumo dizer que a minha casa é é um lugar de visitação espiritual, porque vira e mexe, eu sinto que tem alguém aqui.
E eu já entendi que é uma forma de contribuir com eles, né? Então, eles são encaminhados para cá. E já teve espíritos bem pesados. Pesados, é? Bem pesados. Uma vez eu saí em projeção, eu tirei um cochilo à tarde aqui no meu sofá. E, nossa, foi muito forte essa vez. E eu saí em projeção e quando eu me vi, eu estava na área de serviço aqui da minha casa. E aí eu olhei para a área de serviço e senti que tinha alguma coisa ali, né? E justamente onde é o lugar mais escuro, perto do banheiro, geralmente os espíritos eles se escondem nesses lugares, né? Banheiro, lugar de dejeto. Ele estava ali. E ele estava virado de costas. Aí eu fiz assim, né? Tentando ver o rosto dele, eu falei: você precisa de ajuda? Aí ele virou com um martelo na mão. E ele falou assim: eu tô com dor de cabeça. E aí ele começou a querer me golpear com aquele martelo, tipo, querendo me matar mesmo. Eita. E eu senti que ele era um assassino, ele foi um assassino em vida. Por isso que ele tava com aquele martelo na mão. Mas a energia dele era tão ruim, tão pesada, de intenção de matar, que eu tava sentindo como se ele quisesse me matar. Óbvio que eu tava em projeção, né? Mas por um momento eu achei que eu tava vivendo aquilo real, que eu não tava nem projetada. E aí eu comecei a chamar pelo meu marido, que não tava em casa, ele tava na garagem, fazendo umas coisas na garagem, que é logo aqui embaixo, né? A gente mora no primeiro andar. E eu comecei a chamar pelo meu marido porque a sensação era muito real, né? Aí que eu me dei conta que eu tava projetada. E aí, de uma hora para outra, eu ouvi um barulho, que era a minha filha que estava na sala, e aí eu voltei pro corpo. No que eu voltei, eu tava até suada. Caraca. Porque eu falei, meu Deus. E aí eu voltei, tive o impulso de ir lá na área de serviço, ver o que tava lá, mas obviamente que não ia ver, né? Porque foi no astral. E, enfim, fiquei com aquilo muito forte, né? E aí depois eu fiquei um pouquinho sozinha, mentalizei esse espírito, pedi ajuda dos mentores para que ele fosse encaminhado, para que ele fosse para um lugar melhor e recebesse a ajuda que ele precisasse. Mas foi forte dessa vez, viu? Então, vira e mexe, tem umas visitas dessa aqui em casa para, acho que, ajudar nos resgates, né, desses espíritos. Mas é barra pesada, viu? Pesadíssimo. Esse foi. Ô, Joyce, mas uma pergunta. Esses espíritos que vêm dessa forma, de alguma forma, você, no astral, né, você se projetando, ele consegue te machucar? Então, eles podem machucar a gente com um golpe de energia, mas assim, é uma coisa muito leve, né? Atinge o nosso perispírito de alguma forma ali, né? Pra você ter uma ideia, ele tava me batendo com o martelo, eu não tava sentindo, assim, dor. Eu sentia o golpe chegar, né? Porque é uma energia, a gente sente, mas não senti dor, não fiquei dolorida, não fiquei nada. Às vezes a gente pode ficar um pouquinho dolorido, porque tá no nosso perispírito ainda, mas logo isso se dissolve, né? Não é como se fosse aqui no físico. Não é que nem aqui. A carne machuca mais, né? No espírito a gente tá mais sutil, então a gente pode sentir uma dor, alguma coisa, mas nada que nem se fosse aqui no físico, né? Nossa, é pesado isso, hein? Esse foi. Louco. Logo no banheiro, à noite, com martelo, você é louco. Não, e a cena dele virando assim, e falando que tava com dor de cabeça. Falei, gente, parece cena de... então, tipo isso. Falei, meu Deus, parece um filme de terror isso aqui, credo. Nossa, louco. O Daniel, o grande Daniel aqui, mandou pra gente. Joyce, boa noite. Como lidar com a mudança energética proveniente da alteração do humor das pessoas que moram conosco? Sou esponja, sabe? Eu sei, Daniel. Aí é complicado. É difícil, né? Daniel, deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi sobre ser esponja. Eu sempre fui muito empática também, né? Então eu absorvia com facilidade as energias de lugares, pessoas, enfim. O que eu aprendi? Que, na verdade, a gente é esponja porque a gente é empático. É como se a gente abrisse o nosso campo para receber informação, né? Por isso que a gente recebe aquela energia, a gente sente na gente. Eu aprendi que isso é algo que eu posso controlar.
e que se de alguma forma eu recebo, eu posso deixar, pensando simplesmente que não é meu. Isso não é meu. Então eu senti, já entendi, mas não é meu. Então eu devolvo. Não precisa devolver para a pessoa, mandar de volta, só devolve para o astral, né? É uma forma de você não ficar com aquela energia em você e achar que aquilo está acontecendo com você, porque você está recebendo isso de outra pessoa, então não é teu. E essa atitude mental ajuda muito. É como se você separasse, né? E entendesse que de fato aquilo não é teu. E uma outra coisa também que eu acho que é muito importante é a seguinte coisa: a gente só vai ser afetado por aquilo que a gente se alinha, né? Então quer dizer que a gente está recebendo aquela energia. E você pode escolher não receber aquilo, apesar de ser esponja, apesar de ser sensível. E como é que você escolhe? Simplesmente evitando se alinhar com aquela situação. Ah, porque minha mãe é muito ansiosa, ela me contagia com essa ansiedade. Então, faça o seguinte: não fique ali com a ansiedade dela, não absorva essa ansiedade para você. Você sabe que ela é ansiosa, então deixa ela com a ansiedade dela. Viva a sua vida do seu jeito. Tenha sua calma, faça as coisas no seu ritmo, entende? Você ali está vibrando numa outra sintonia que não é a da ansiedade da sua mãe. Então, funciona dessa forma também. Você pode sublimar a tua sintonia, a tua energia, e como tudo no universo funciona por interação, por afinidade energética, se você está com a sua energia boa, né, você não vai conseguir se alinhar com a energia que está mais densa do que a tua, tá? Aí eu sei que muitos de vocês vão falar, mas em família é difícil, porque a gente se contagia. Você pode escolher o nível de contágio que você traz para você. E eu digo por experiência própria, porque eu tenho filhas que fazem bagunça, malcriação, né? Tenho marido, tenho mãe, tenho aquela coisa de família, né? Então tem os momentos que eu percebo que eu me contagio mais porque eu me envolvo muito com aquilo, e tem momentos que eu estou mais consciente e que eu penso, não preciso ficar nervosa que nem ela está. Então eu trago a minha tranquilidade para aquele momento. E é incrível ver que além de você ficar bem, você contagia a pessoa com a sua tranquilidade também. É muito incrível isso. Então começa a pensar dessa forma, ter mais consciência na sua emoção, na sua energia, que você vai perceber a diferença. Ô Joyce, eu percebi isso da minha esposa. Quando ela tá meia a 1000 por hora aqui, tá meia louca, e aí o ambiente fica meio agitado. Uhum, sim, a gente contagia, né? E aí quando ela é super tranquila. E quando ela tá bem de boa, tranquila, fica normal, de boa, assim. Mas quando ela fica mais agitada, assim, dá uma mudada no ambiente. Muda mesmo. E pior que é só ela. Né? Sim. É bem legal isso, né? De se ver, né? De observar. Uhum. Como ela é mãe também, né? Mãe tem essa coisa que tem uma conexão forte com o filho, então acaba que se ela tá agitada, ela vai agitar os filhos também. Tem isso também, né? De passar isso para os filhos sentirem de uma forma mais forte. E aí acaba agitando tudo mesmo. Eu percebo isso também com as minhas filhas. Quando eu tô mais agitada, quando eu tô mais estressada, elas também ficam mais aceleradas. Agora, quando eu tô mais tranquila e mais calma, por mais que elas estejam aceleradas, parece que elas vão entrando nessa tranquilidade também. A gente contagia, né? É muito incrível mesmo. É como se fosse vocês, como se fosse o pilar do negócio. Exato. É tipo isso aí. Né? Uhum. O Pedro não, a sua aluna, a Pri mandou aqui. Joyce, você já teve algum aprendizado importante durante uma projeção astral? Vários, né? Toda projeção é um aprendizado diferente, né? É muito incrível. Eu tô até para gravar um vídeo sobre uma projeção que eu tive semana passada. Eu saí lúcida aqui do meu quarto, saí pela janela voando pela minha cidade. Nossa, foi uma sensação incrível. Fazia tempo que eu não saía voando assim lúcida.
eu tinha muito domínio, sabe? Eu conseguia voar alto, e voava baixo, aí desviava. A outra me chamando. E aí, chegou um momento que eu decidi pousar num jardim. Um jardim muito bonito, com flores, com uma fonte. Tinham animais muito diferentes ali naquele jardim. E eu fiquei ali observando esses animais. Enfim, por que eu quero gravar um vídeo sobre essa projeção? Não é só porque eu saí voando, né? Mas porque antes de dormir, eu tive uma conexão que desencadeou essa projeção leve, a ponto de eu sair voando. Que foi ouvir uma música que eu ouvia durante a infância. Uma música que me trazia muita alegria, muita paz. Eu ouvi essa música um pouco antes de dormir, então eu conectei com a frequência que essa música me proporcionava, fiquei mais leve e aí saí voando. Então, eu quero gravar um vídeo para passar isso para as pessoas, né? Porque às vezes é uma coisa bem simples sair voando, sair numa projeção mais leve. Como, Sim. por exemplo, ouvir uma música que te proporciona essa leveza, né? Então, assim, toda projeção eu tenho um aprendizado. Toda projeção. Teve uma, que é meio barrinha pesada, vou contar aqui para vocês. Eu tava... quando eu me vi lúcida, eu tava num banheiro. Olha lá, o banheiro de novo. E não era aqui, era num outro lugar. Uma casa bonita até. E eu tava sentada no vaso que tava fechado, sentada ali. E eu comecei a observar, né? O que eu tava fazendo ali. E aí, quando eu olho para trás, tem uma janela que dava para ver o exterior e estava acontecendo uma tempestade muito forte. E eu começo a prestar atenção no barulho da tempestade, tem trovões, tem relâmpago, e o trovão começa a acontecer assim de uma forma muito forte, um ruído muito grande. E é tão grande que parece que tem um leão dentro daquele banheiro. E aí, quando eu pensei em leão, nossa, esse trovão parece um rugido de leão. Quando eu olho para a porta do banheiro que estava aberta, tinha um leão me observando ali. Eu quase morri. Caramba. Nossa. E ele não estava me observando de qualquer jeito, ele estava assim, ó, de rabo de olho, só me olhando. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E aí, esse leão começa a se aproximar de mim, querer se aproximar, dando umas rugidas, assim, tipo rosnando para mim. Mas eu percebi, que eu estava bem lúcida, eu percebi que, na verdade, não era um leão ali, de verdade, querendo me pôr medo, e sim uma entidade que estava se plasmando de leão ali. Por quê? Porque eu conectei o barulho do trovão com o rugido de leão, então provavelmente essa entidade percebeu que eu tinha medo de um leão e aí se plasmou como um leão ali, porque o leão não estava logo que eu cheguei, né? Sim. Então se plasmou ali de leão, com uma cara bem feia, assim, me encarando para me dar medo e para me fazer sair dali. Só que eu percebi que era uma entidade plasmada. E aí eu tive a intuição, que eu achei muito engraçado, de interromper aquilo mandando um beijo para ele. E no que eu mandei o beijo, quebrou totalmente o suspense da cena. E essa foi engraçada. E aí se desfez, né? Ele voltou para uma forma meio que humana, que eu não consegui visualizar muito bem. E aí parece que a partir dali ele foi encaminhado para algum outro lugar, né? Eu acho que o lugar que ele estava ali não era para ele estar. E de alguma forma eu fui encaminhada para lá para ajudar a encaminhar. E o que me veio por intuição foi de enviar esse beijo, né? Porque quebraria totalmente aquela intenção ali de amedrontar. E funcionou. Então, eu aprendi nessa projeção que você pode quebrar a sintonia fazendo algo totalmente diferente, algo bom, né? Então, quando são projeções que a gente se encontra com espíritos pesados, densos, se a gente tiver um ato ali de carinho, de amor, a gente quebra totalmente a intenção e tudo se desfaz, né? Então, achei bem interessante essa projeção, porque me trouxe esse aprendizado também. Não, legal, hein? A hora do beijo foi engraçado, hein? Não é? Me veio ali a intuição, aí eu fiz, né? E deu certo. Pô, mandou um beijinho pro leão, quebrou ele. Ele não esperava, né? Que Ele não nem esperava. a Camila tá falando aqui. Parece que ele não esperava É. mesmo. Gente, ó, mande suas últimas perguntas, que a gente tá para encerrar a live aqui, tá bom? E eu vou mandar mais uma aqui do N Trindade. E ele manda aqui, ó. Estava e
hipnagogia, é isso? Estava em hipnagogia quando senti alguém puxando meu pijama pelas costas. Tomei um susto e despertei. O que pode ter sido? Seria um espírito, um mentor? Tenho medo do que verei se sair em projeção. A galera tem muito medo disso, né? De sair e ver alguma às vezes, coisa. Eu compreendo, porque às vezes pega a gente surpresa, né? Que você não estava esperando um puxão pelas costas, né? Olha, eu acredito que se fosse mentor, pode ser que ele fosse um pouco mais delicado nessa abordagem, né? Talvez ele não te puxaria pelo pijama. Então, assim, pode ter sido um espírito ali querendo te amedrontar, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas olha, o que eu gosto de dizer é que, por mais que a gente sinta um medo, um susto naquele momento, você nunca tá sozinho. E pensa que ali não é nada além do que um outro espírito como você, né? E você consegue lidar com aquilo, tá? Fica tranquilo, não é nada que vai te matar, que vai fazer algo assim, né? Que você vai perder a vida. Pode dar um medo? Pode. Pode amedrontar? Pode. Mas você sempre vai ter os seus mentores, você tem a sua própria energia, o seu amor, o seu carinho ali, que, como eu falei, pode quebrar qualquer ação de medo, né, de intenção negativa para cima de você, tá bom? Fica mais tranquila aí para você sair e ter aventuras no astral, né? Porque quando a gente tem medo, a gente bloqueia as nossas saídas, a gente perde lucidez. Então, se abre um pouquinho mais para o que vem, mesmo que seja alguma coisa que dê medo, mas se aventura, né? Uma forma de você explorar esse astral aí que é incrível. A gente sempre tem lições a aprender. Né? Legal. Ó, vou fazer a minha última pergunta aqui da noite, tá bom? Que é uma pergunta que eu gosto de fazer, que é quais os sinais para que a gente está abrindo o terceiro olho? Quais os sinais? Quais os Até sinais? gravei um vídeo recente lá no canal. Bom, tem vários sinais, né, que podem acontecer. Alguns seriam, por exemplo, sinais físicos, né? Então tem pessoas que relatam pressão nessa região aqui, ou então formigamento, né? Algumas sensações físicas podem acontecer, até mesmo reações assim de alergias. Vamos supor que você não é alérgico, não tem sinusite nem nada, mas você está espirrando muito, né? Não é um resfriado, mas vem espirro. Não é pó, não é alergia, mas esse espirro vem, é ativação, tá? Então, influencia aqui nessa parte do nariz e pode ocasionar espirro também. E tem outros tipos de coisas, né, que você começa a presenciar, como, por exemplo, a tua intuição, ela começa a ficar mais aflorada, você começa a ter mais projeções astrais lúcidas, né, trazer mais memórias das suas saídas lúcidas do corpo, ou ter mais sonhos também, que são aqueles sonhos mentais, né, que não são as projeções, mas são os sonhos reproduzidos pela nossa mente. Quando a gente está abrindo mais o terceiro olho, a gente tem essa visão mais clara, então a gente tem mais memória desses sonhos, né? Você pode também estar começando a materializar mais as coisas, que é uma capacidade do nosso terceiro olho, inclusive. Muitas pessoas não sabem disso, mas a gente tem essa potencialidade no terceiro olho, né? De materialização de coisas, de sonhos, desejos, né? Então você pode começar a perceber que as coisas estão acontecendo mais na tua vida, aquilo que você deseja, né? Ali pode ser uma coisa boba, mas ela acaba se materializando de alguma forma. Então, esse terceiro olho aí que está se abrindo, né? Então, esses são alguns sinais aqui indicativos. Da hora, bacana. Joyce, valeu, hein? Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com você, com o pessoal querido, né? Até tá minha aluninha aqui. Beijo, viu, gente? Foi muito bom esse bate-papo aqui, adorei. Eu gostei demais, foi muito bacana. Joyce, manda pra galera aí as suas redes, tudo. Então tá bom. O canal é Despertar com Joyce Elisa, como tá escrito aqui. Acho que depois o Semente põe aqui, né, para o pessoal seguir. E uma coisa que eu queria avisar vocês, quem ficou interessado em entender mais o seu caminho de missão, quer fazer mapa numerológico, essa semana, ou talvez começo da próxima, eu vou estar abrindo a agenda, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, tá? E aí eu vou passar todas as instruções, tá ok? Mas aí quem ficar interessado vai abrir. E que mais? O meu Instagram é o Joyce Elisa Oficial,
tá? Joyce Elisa, como tá escrito aqui, com Y e Z no Elisa Oficial. Aí vocês me encontram por lá também. Eu acho Olha que é aí. isso. Bacana. Eu vou falar para vocês, dar uns 5 minutinhos só para encerrar e eu te dar um tchau depois. Ok. Beleza? Tá Então é ótimo. isso. Então já te chamo aí, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Galera, muito massa, né? Muito massa essa live de hoje. Joyce, uma fofa, gente boa demais. Foi da hora. Bacana. Obrigado pela presença de todos que estavam aí. Vocês são demais, galera. Vocês são demais. E amanhã, quarta-feira, como não teve live segunda-feira, que eu estava lá no canal Nerd, né? Fui convidado amanhã live de relatos, hein, gente? Tá bom? Amanhã vai ter live de relatos. Vamos ter de 2 a 3 relatos. Eu vou decidir, tá bom? E amanhã a live de relatos vai ser às 21 horas, viu? Vai ser às 21 horas, tá bom? Como não vai ter convidado amanhã, então eu coloquei a live de relatos. Certo? Então amanhã às 21 horas, todos aí. Beleza? Tamo junto. Obrigado. Beijo do Black. Não se esqueça de compartilhar, dar um like, certo? Tudo vocês já estão ligados. Beleza? Fui!